Muita gente tem me perguntado o que tem acontecido na minha vida depois que eu comecei esse projeto, se eu melhorei em alguma coisa, o que trouxe de benefício para mim, enfim, uma série de perguntas. Eu vou tentar fazer um resumão para responder todas elas, te incentivar também nessa leitura da Bíblia. Bem, como eu já disse aqui no canal algumas vezes, eu comecei de forma despretensiosa. Era só um projeto pessoal mesmo, para que eu conseguisse ler a Bíblia. Essa forma de gravar o vídeo, então, seria um pouquinho motivadora para mim, seria um fator a mais para que eu fizesse essa leitura. Até porque se eu não subir o vídeo, provavelmente alguém me cobraria do próximo vídeo e eu me sentiria na obrigação de gravar de novo. E no começo realmente funcionou um pouco assim. Hoje em dia, essa leitura já se tornou um pouquinho rotineira, então eu já separo um tempo para fazer essa leitura, já faço uma programação para a gravação dos vídeos. De repente eu faço um pequeno resumo antes. Geralmente eu tô com um iPad aqui na mão e eu tô lendo o roteiro que eu escrevi já em cima do capítulo. Eu pretendo nunca passar uma palavra com o capítulo que eu li, né? É só um resumo mesmo, porque eu não tenho formação teológica, eu não conheço o contexto de todas as passagens, então seria pretensioso demais da minha parte tentar passar uma mensagem e me passar pelo papel de um pastor ou alguma coisa assim. Mas eu me senti na obrigação de incentivar as pessoas na leitura da Bíblia. Isso é um papel para qualquer cristão. Mesmo que você não seja cristão, eu sei que tem algumas pessoas que acompanham o canal que não são cristãs, que não acreditam em Deus. A minha intenção com essa leitura não é tentar convencer ninguém das coisas, não, mas é incentivar a leitura. Porque esse projeto pessoal foi muito positivo para mim. A leitura me trouxe muito aprendizado. Além de ser a leitura de um livro, né? Ler livros é um hobby muito bacana. Se você não tem, comece. Porque, cara, você aprende muita coisa com a leitura. Às vezes você gosta de livros de romance, com histórias mirabolantes e tal, mas de repente você pode pegar algum outro tipo de livro para ler também, para trazer conhecimento à sua profissão, a sua vida pessoal mesmo, tal, a sua organização, as suas finanças e tal. Ler é muito bom, eu incentivo muito a leitura. No caso da leitura da Bíblia, se você pegar como um livro qualquer, né, mais um livro que eu vou ler e tal, é uma leitura muito legal. Tem histórias que realmente são interessantes e tal. No meu ponto de vista, não são basicamente histórias com E. Elas são histórias com HI. Elas é claro que a gente comentou isso no último vídeo, a Mari estava aqui comigo, a gente falou sobre a fé. Se você tem fé nisso aqui, com certeza você vai ler de um outro prisma. Então, essa é a leitura que eu acabo fazendo. Por mais que eu tente ler como uma história, como só um livro, eu não consigo. Porque a minha fé me guia para esse tipo de leitura de uma forma motivadora. Então, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, e quando eu leio isso daqui, para mim é apenas mais uma confirmação, é apenas eu conhecendo um pouquinho mais da história. Tudo isso daqui faz muito sentido para mim, tá? Então, se você tem essa fé, também faça essa leitura realmente como sendo uma história, como sendo a nossa história, a história da nossa vida, a história da nossa religião, porque agrega muito. A leitura acaba sendo um alimento, a gente acaba aprendendo muita coisa. Quando a gente vai conversar com outras pessoas que desfrutam da mesma fé que a gente ou não, a gente vai ter conteúdo para conversar com elas. A gente vai saber da história como é que foi. E não simplesmente porque alguém contou pra gente. Não que seja errado, tudo bem, a pessoa pode contar. Mas se você ler e aprender de acordo com o seu ponto de vista, com certeza vai ter muito mais valor. Então, assim, faça como eu, separe uns 30 minutos por dia, dá uma lida em um capítulo. Mas assim, eu já errei muito nisso. Eu sempre li de passagem. Eu ia lendo, tal, de repente minha cabeça estava pensando no dia, como é que foi, no próximo dia, como que ia ser, o que eu tinha feito certo, o que eu tinha feito errado, e eu acabava não prestando atenção no que eu estava lendo. Eu desmotivava muito rápido. Então, o que eu comecei a fazer? É prestar atenção no que eu estou lendo, entrar na história. Sabe quando você lê o livro do Senhor dos Anéis e você entra na história, você fala, nossa, esse Gandalf, que legal, Frodo, e vai entrando na história de cada um deles? Assim a gente tem que fazer com a Bíblia também. Também são pessoas, a gente consegue idealizar mentalmente, né, como é que foi isso daqui, e vai se envolvendo com a história, porque isso vai ser muito positivo para a nossa fé. Então isso é uma coisa que tem melhorado na minha vida mesmo. Quando eu vou conversar com as pessoas, eu tenho um embasamento já um pouquinho diferente, um pouquinho maior. Então é gostoso você trocar essa experiência com as pessoas, porque coisas que acontecem no dia a dia de hoje,
elas também são comprovações de fé. Não são apenas os milagres, como a abertura do mar que a gente leu há pouco tempo, que comprovam a existência de Deus. Mas tem milagres do nosso dia a dia que às vezes passam despercebidos. E são milagres. Coisas que a gente está esperando, ou coisas que a gente não está esperando que acontecem, que a gente às vezes não percebe. E o principal ganho de tudo isso, com certeza, foi intimidade com Deus. Eu tive com o pessoal da Assembleia aqui de Santo André falando sobre isso, né, no parque há algumas semanas atrás. E, cara, isso é a mais pura verdade. A gente ganha intimidade com Deus. Parece que enquanto a gente está lendo, Deus está tipo aqui fazendo um carinho na nossa cabeça, sabe? Desculpa a figuração aí, mas é uma coisa parecida com isso. Porque a gente vai ficando próximo de Deus, como se ele fosse alguém aqui mesmo, tangível, sabe? Que a gente possa, tipo, tocar. Porque parece que a gente vai tendo mais contato com ele. Você entende? A gente vai entrando mais na história, a gente vai conhecendo mais. E essa busca vai fazendo tipo, como se fosse uma bola de neve, sabe? Você vai entrando, o negócio vai crescendo, vai tomando proporção. E Deus vai trabalhando na nossa vida quando isso acontece, sabe? A gente vai se deixando levar por Deus. Outra coisa que eu costumo fazer muito quando eu vou ler a Bíblia, quando eu estou lendo ou depois de ler, antes de gravar, eu oro bastante para que Deus dê entendimento, dê a compreensão de tudo isso que está acontecendo, que na hora que eu vou conversar com a câmera, que eu vou passar esse resumo, que seja da melhor forma, que ele esteja à frente, que ele utilize as palavras, que ele leve a mensagem de acordo com a vontade dele. E então assim, você acaba adicionando a oração à leitura. Isso vai, cara, é muita intimidade, é muito bacana. Eu incentivo muito que você faça isso também. Não tem muita explicação, eu não consigo explicar como que isso é bom ou que traz de benefício para a nossa vida. Mas eu posso te dizer que foram meses excelentes, estão sendo e continuarão sendo meses excelentes de proximidade com Deus, de intimidade, de dependência de Deus. E esse é o meu maior incentivo para você. Então, se você está aqui nesse canal, você está acompanhando a leitura da Bíblia, continue firme. Se você chegou agora e ainda não está acompanhando, cara, você pode começar do começo de novo, você pode acompanhar a partir daqui e depois voltar, enfim, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. E meu maior incentivo por aqui é isso. Leia a Bíblia. Você vai curtir muito essa intimidade que você vai ter com Deus nesse período.